Jesus nos envolva em sua paz. Estenderemos também as nossas saudações iniciais aos internautas que nos acompanham pela TVC.com, pela Seja.tv, pela Rede Aliança Espírita, enfim, todos aqueles que estão vinculados nessa instituição, graças também à internet. Quando nós lemos a obra que encantou o mundo desde a década de 40 do século passado, de Pons, o Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, outro francês, aquela obra obrigatória a todas as candidatas à missa. Em diversas passagens, nós percebemos ali uma profunda análise psicológica da condição humana. Porque o príncipezinho é aquele que vem do planeta B612, mas ele viaja pelo espaço e, enfim, apresenta uma tipologia, perfis humanos, de forma metafórica. E quando o pequeno príncipe está ali no deserto, junto ao aviador, há um momento em que o garoto pede para ver um pôr do sol. Mas a manhã tinha acabado de raiar. E o aviador, sendo um homem prático, sendo um terráqueo, disse: ora, você quer um pôr do sol? Vai ter que esperar. Vai ter que esperar porque o dia, agora, nós estamos em plena aurora. Só ao final do dia teremos um pôr do sol. Mas como assim? No meu planeta, eu podia ver um pôr do sol rapidamente. Eu disse: não, aqui é diferente. Nós estamos no deserto, e só em outra parte do mundo, nesse momento, há um pôr do sol. E o príncipe adverte, com uma certa melancolia na voz: ah, que pena. Houve um dia, lá em meu planeta, em que eu tive que ver o pôr do sol 43 vezes, porque estava muito triste. Ele dizia que o pôr do sol era para ele o refrigério para poder suportar as dificuldades existenciais, porque nós sabemos que ali a história da própria vida conjugal do autor Antoine Saint-Exupéry é contada de forma metafórica. Aquela flor exigente e teimosa, em verdade, era a representação de sua própria esposa. Então ele diz exatamente isso, que em determinado dia, por força da sua tristeza, ele se viu na necessidade de ver o pôr do sol 43 vezes. E isso nos faz lembrar o grande psiquiatra e pai da psicologia analítica Carl Gustav Jung, quando na sua obra Psicologia da Religião, ele vai nos dizer que não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. Enquanto nós oferecemos uma barreira, uma resistência, uma rejeição a uma determinada coisa, enquanto o coração não se abre a essa mesma coisa, efetivamente não havendo aceitação, portanto, não há mudança. Jung, no seu texto, na sua abordagem, em verdade dá conta daquilo que nós espíritas chamamos de reforma íntima, ou reestruturação moral, mental, ou a metanoia dos gregos e dos antigos, ou ainda, como Jung chama adequadamente, da individuação. Quando você atinge um estado de insatisfação consigo mesmo, ou consigo mesma, e resolve se enfrentar, e resolve fechar para a reforma, e resolve, enfim, alterar algo das suas estruturas. Então, isso é um processo normalmente muito penoso, um processo longo e necessário. E aí está a grande verdade posta por Jung. Nós não podemos mudar algo que não há uma aceitação interior. Porque ele vai nos dizer que a nossa psique funciona segundo 4 funções, que são opostas: a função sensação, a função intuição, a função pensamento, a função sentimento. O coração corresponde exatamente à função sentimento, que é uma função extremamente complexa e teimosa que nem mula, porque quando o coração diz não é não, e quando diz sim, ai de quem dizer não. Então a função sentimento é uma função normalmente difícil, e as pessoas que normalmente regulam a sua vida pela função sentimento, elas muitas vezes preferem se machucar a fazer um recuo, até haver uma aceitação plena. Allan Kardec, com muita sabedoria, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo,
coloca para todos nós um texto que ele aproveitou do espírito Lázaro, uma psicografia obtida em Paris em 1861. Porque nós sabemos que a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo é montada a partir de transcrições dos Evangelhos, sobretudo, algumas partes do Antigo Testamento, e depois nós temos uma última sessão, depois dos comentários do próprio Allan Kardec, nós temos uma última sessão chamada Instruções dos Espíritos. Para compor essa sessão, Allan Kardec teria compulsado mais de 3.000 mensagens e aproveitado tão somente um pouco mais de 100. Então, dentre essas mensagens, há exatamente essa do espírito Lázaro, chamada Obediência e Resignação. Está no capítulo 9, que é o capítulo ligado aos brandos e pacíficos, o problema da violência, das injúrias, da paciência. E, num primeiro momento, quando nos debruçamos diante dessa leitura, achamos que Allan Kardec tinha cometido um erro lógico, porque se o problema é de obediência e resignação, ele poderia perfeitamente deslocar esse texto para o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, porque lá, inclusive, ele tem uma seção chamada Motivos de Resignação. E se fizermos uma análise ainda mais profunda, perceberemos que exatamente no capítulo 5, em que ele aborda o problema do sofrimento, em que ele exatamente usa o maior número de vezes a palavra resignação. Então, nos parecia, na primeira abordagem, um desvio lógico. Ora, por que discutir obediência e resignação quando o tema é violência, brandos e pacíficos? Por que não deixar para o problema do sofrimento, das aflições e da própria consolação? Aí nós percebemos que o texto de Lázaro, ele nos chama a atenção para uma violência pouco assumida, que é a violência da rebeldia, quando nós não aceitamos sofrer. É uma violência absolutamente comum. Primeiro, todos nós sofremos. Não há alguém na Terra que não experimente o sofrimento. Até mesmo os animais sofrem, os ditos reinos inferiores sofrem. E só alguns humanos já sabem sofrer com elevação, com dignidade, com aproveitamento total. Porque, via de regra, quando o sofrimento nos alcança, a nossa atitude preliminar é coicear, né? É reagir, é de algum modo repudiar e se revoltar contra o sofrimento e contra o seu eventual agente. Às vezes, achamos que o responsável pelo sofrimento é Deus e muitas pessoas ficam magoadas com Deus. Há muitos processos de cânceres que estão por aí que a sua matriz, a sua gênese, em verdade, é um processo de rebeldia, ou de resistência, ou de resignação a alguma dor que a vida apresenta. Conhecemos um caso de alguém que sofreu um abandono afetivo e, não suportando esse golpe, já na infância, desenvolveu uma imensa mágoa com relação ao agente desse mesmo abandono. Os anos se passaram, e quando essa pessoa atingiu a idade adulta, ela teve a somatização dessa mágoa na manifestação de um câncer de mama. E nós conversávamos com ela e dizíamos: você está vendo, percebe a associação entre a sua mágoa com relação àquele abandono afetivo sofrido na infância e o seu câncer de mama? Você que já teve que perder uma mama, inclusive por força disso. E a pessoa dizia: eu sei disso. É uma pessoa que já tem aproximação com o pensamento espírita, mas eu não consigo aceitar a ideia de perdoar aquela pessoa, para termos uma ideia da dificuldade de cada um. Então, exatamente isso, ela não conseguia desenvolver a resignação, mesmo porque nós aprendemos na sequência das reencarnações que resignação é a atitude de pessoas frágeis, frouxas, pessoas covardes, que os obedientes também são pessoas sem altivez, sem dignidade, porque é próprio do mundo antigo, e muitos de nós, se não todos, tivemos reencarnações na Roma antiga ou na Grécia. Ali nós aprendemos aquelas virtudes da nobreza, do cavalheirismo. Então, as palavras estão até associadas ao universo masculino. A palavra coragem, por exemplo, em grego, é andreia. Vem de andros, de homem. Então a coragem é como se fosse uma virtude masculina, que exige força. E aí
nós percebemos que nos acostumamos a essa concepção. O filósofo Nietzsche, no século XIX, vai nos falar da moral dos vencidos, das falsas virtudes que ele diz que o cristianismo apregou, e dentre elas a resignação. Ele dizia em seus textos que era preciso se rebelar, era preciso rejeitar, era preciso fugir das concepções cristãs. Naturalmente, ele no fundo talvez desse conta de uma mágoa pessoal, porque ele era filho de pastor, neto de pastor, e a sua mãe quase o obrigava a que ele se tornasse também pastor. Ele não se tornou, pelo contrário, se rebelou contra a religião, contra o cristianismo, e não obstante ter momentos de genialidade, não deixava de ser também uma pessoa atormentada. Basta ler o Anticristo de Nietzsche. Então ele criou essa concepção, na verdade ele traduziu com muita fidelidade a mentalidade da antiguidade. Ou seja, de que o ato de aceitar, o ato de se resignar, é em verdade a virtude dos fracos. No entanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo justiça ao cristianismo, recupera toda a força dessa virtude. Daí porque o Espírito Lázaro vai dizer que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, quando o coração baixa a sua resistência e definitivamente aceita, consente alguma coisa. A função psicológica do sentimento é como se fosse uma muralha, como se fossem as muralhas de Troia, praticamente inexpugnáveis, ou seja, impenetráveis, que só o cavalo de Troia, com uma astúcia, conseguiram entrar, mas não se derrubou, ou não se derrubaram as muralhas de Troia. Então, nosso coração normalmente funciona, a nossa função sentimento funciona assim. Enquanto a gente não aceita determinada ideia, ele fica mais ou menos blindado, rejeitando. Daí porque o ato de estar resignado implica dizer que o coração desceu, a função sentimento desceu a sua resistência ao ponto zero. E, naturalmente, permite que aquele elemento aparentemente estranho, desafiante, ele passe a ser integrado à própria cidadela da alma. Daí porque a obediência, se é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. E isso é uma meta superior que poucas pessoas conseguem alcançar, porque, via de regra, o grosso da humanidade opera na esfera da rebeldia, da resistência, da lamentação, da queixa, da reclamação. Nós vamos encontrar isso com muita facilidade. As pessoas estão reencarnadas e, no fundo, estão, de algum modo, revoltadas com o que lhe acontece. Outro dia, um determinado paciente se queixava. Ele dizia assim: mas será possível tanta gente no mundo para sofrer da doença, né, da qual sou acometido, e justamente eu passo por isso? Eu tenho que tomar, aí começou a lamúria, eu tenho que tomar tantas drágeas pela manhã, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho um tal procedimento. Para poder me manter vivo ou no corpo, eu preciso estar administrando essa medicação diariamente. E um espírito lhe chamou a atenção, disse: não diga isso, você está sendo ingrato, porque esta doença, em verdade, é uma resposta aos desequilíbrios que você mesmo armou com seu egoísmo exacerbado em outras vidas e até nesta. E por misericórdia divina você sofre de um mal para o qual já existe medicação, porque existem outras mazelas, outras doenças que ainda a ciência sequer elaborou algo para permitir que o indivíduo se mantenha reencarnado. Então resigne-se, o Espírito dizia assim, aceite e pare de lamentar, para que não se suceda algo ainda pior. A pessoa entendeu. Estava se queixando de tomar medicação, quando é um luxo, digamos assim, que há outras pessoas que até adorariam, nesse momento são pessoas desenganadas, sofrem de doenças e sabem perfeitamente que a nossa farmacopeia não desenvolveu nenhuma medicação capaz de debelar os efeitos, os sintomas, e estão, de algum modo, destinadas ao óbito, mais dia menos dia. E este indivíduo lamentava a sua disposição de ter que tomar medicação. Então Kardec, na verdade, ele age com muita lógica ao inserir esse texto sobre a obediência e a resignação no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos.
Porque quando nós não nos resignamos, nós entramos num processo de guerra interior, de duelo mental consigo mesmo, e quem briga consigo, briga com os outros. É apenas uma consequência. Normalmente quem está agredindo, quem está de mau humor, quem está afetado na dinâmica, quem está com a distimia, aquele mau humor sistemático, né, para com os outros, no fundo não está em paz, não está em harmonia consigo mesmo. Então, o fato de não atingir a resignação e a obediência implica dizer que a pessoa ainda opera na faixa de uma violência muito sutil, a violência psicológica, talvez a mãe de todas as violências. É preciso, então, recuperar o entendimento que a doutrina espírita oferece da justiça das aflições. Aprendemos em O Livro dos Espíritos que, quando estamos desencarnados, a nossa consciência está plena, dilatada, e lá, em companhia dos bons espíritos, nós começamos a arquitetar, a elaborar o projeto reencarnatório. E os espíritos começam a nos mostrar a conveniência, a vantagem de passar por certas dificuldades, por certo sofrimento, de ter que interagir com pessoas, digamos, difíceis, velhos desafetos, que nos lesaram a alma ou foram por nós lesados. E nós, via de regra, temos uma enorme dificuldade de aceitar a própria reencarnação. Isso é evidente. É infinitamente mais fácil desencarnar do que reencarnar. Alguém que está preso e recebe a liberação da prisão. Que maravilha, você vai voltar à sua vida civil, vai deixar de ser presidiário. É muito bom. Agora imagina alguém que está livre, você vai ficar preso por 80 anos. Não sairás de lá até que pagues o último ceitil, diz o Evangelho. Você tendo a capacidade, por exemplo, você vai a um concerto no mundo espiritual e escuta Mozart com o cotovelo. Que beleza, está assim, ó, não precisa nem ficar preocupado com os ouvidos, com o calcanhar. Você tem aquela percepção, né? Você, por exemplo, está num determinado espaço e diz, agora eu gostaria de estar em São Petersburgo, na Rússia. Pensou, chegou lá, sem passaporte, sem atropelo, sem impostos, sem alfândega, já está em São Petersburgo. Agora imagine, alguém quer ir para São Petersburgo agora, a confusão. Primeira coisa é checar se tem saldo na conta corrente para poder adquirir a tal passagem. Na sequência, aquelas outras complicações. Mas essa parece ser a maior, né? Porque o indivíduo já começa a ver a dificuldade. Então, de fato, o ato de reencarnar é uma experiência melindrosa, difícil, perigosa, porque as estatísticas demonstram que nós, uma vez sofrendo as provas do corpo, nem sempre conseguimos ser aprovados em todas elas. E quando não somos aprovados nas provas, ou seja, quando somos reprovados, essas provas elas ou ficam mais difíceis e até caminham para uma apresentação compulsória, que é exatamente a expiação. Quando você está sendo provado, se sinta grandioso. Puxa, eu estou sendo provado, quer dizer, eu tenho uma margem de liberdade. Porque quando o indivíduo é exposto a uma determinada prova, às vezes sucessivas vezes ele cai também na sequência, resta ao mundo espiritual lhe impor uma expiação. Veja, por exemplo, o caso de Ivone Pereira, a grande médium brasileira que em 3 reencarnações consecutivas se suicidou. Então ela já estava numa situação delicada. Ela tinha um impulso para o suicídio. Foi preciso um embotamento de certas faculdades em alguns momentos. Ela exatamente se suicidou por força das suas relações afetivas extremamente complicadas. Era uma mulher que tinha uma relação entre paixão e suicídio. Normalmente, quando havia uma rejeição no campo da paixão, ela ou despencava lá de um muro, de um espaço longe, alto, ou fazia uma outra coisa. Quem leu a trilogia que começa Nas Voragens do Pecado, há de ver isso. As 3 vidas de Dona Ivone Pereira, em que ela fracassou fragorosamente. Na última existência, embora fosse uma mulher muito bonita, ela tinha uma dificuldade enorme de lidar com o problema do namoro. Apareceu um tenente belíssimo para ela, propôs um almoço e tudo mais. Quando ela se aprontou para ir para o restaurante, aparece o espírito Charles. Para onde você vai, Ivone?
eu vou aqui namorar com um possível namorado, ou melhor, almoçar com um possível namorado. Eu disse, não, senhora, você não tem esse direito. Mas como assim não tem? Você é meio atrapalhada nesse departamento. E aí, ela, na sequência, por exemplo, ela chegou a fazer um correspondente na Polônia. Esse rapaz veio da Polônia para cá, procurá-la no Rio de Janeiro, ela desapareceu da cidade, para não encontrar-se com ele. Então lá, que na verdade era a reencarnação de um velho companheiro, né? Tá? Quem leu a obra, eu e o Roberto de Canarreiras, vai ver essa história. Porque ela tinha uma pele muito fina nessa área, ela tinha um medo enorme de sucumbir novamente diante de qualquer frustração, porque ela não tinha desenvolvido a resignação para o problema do abandono afetivo, que é gravíssimo. Basta ver, por exemplo, aquele feixe de questões, 3 questões que Allan Kardec coloca lá na última parte do Livro dos Espíritos, quando fala da ingratidão, das decepções, da ingratidão e das afeições destruídas. Há uma lógica perfeita, porque ele coloca a ingratidão entre as decepções e as afeições destruídas. Quando ele vai dizer que muitas vezes nós, para não sucumbirmos, para não sofrermos intensamente determinados golpes, nós fazemos uma lógica de diminuir a nossa sensibilidade. Foi o caso de Ivone. Então, é preciso ver também isso na própria base da psicologia, quando se mostra que aquelas pessoas que têm baixa tolerância para o sofrimento, elas tendem a desenvolver uma certa dependência no campo afetivo. São pessoas extremamente fragilizadas. Mas o problema, a rigor, não é da ordem propriamente psicológica, e sim da ordem moral. É a baixa resistência a sofrimento. São pessoas que foram extremamente tuteladas, muito acompanhadas, muito cuidadas, excessivamente cuidadas na sua infância, e que praticamente não sofreram. Então, diante dos golpes da vida, elas não sabem, enfim, tomar uma atitude construtiva. Nós encontramos essas figuras, às vezes, de forma não manifesta. Quando percebemos nos bares, aquelas pessoas todas a beber, ou nos excessos diversos, no fumo, em outra droga qualquer, o indivíduo, na verdade, está se auto-sabotando, ele está se destruindo. É um processo de suicídio. Aliás, quando os espíritos tematizam o suicídio, lá em O Livro dos Espíritos, por diversas vezes, eles chamam a atenção que o problema do suicida é a falta de resignação. A aprovação chega, mas o suicida não a suporta, e ele prefere a falsa porta do suicídio. Então nós encontramos isso até mesmo na figura da mitologia grega. Isso quando Freud e outros analisam o problema da resistência. No fundo, a nossa dificuldade de ceder, de aceitar, enfim, de resignar-se, tem a ver com a figura da resistência. A resistência que é diante daquela informação, diante daquela situação que tem um poder desestruturante em nossa vida. Então a gente tende a evitar, porque sabendo que se ela acontecer, vai provocar uma reviravolta no nosso mundo interior e eventualmente no nosso mundo social, nosso mundo de relação, nosso mundo espiritual. Então essa resistência muitas vezes é manifesta na negação, como Freud percebeu. Quem leu a obra ou assistiu à tragédia Édipo Rei de Sófocles, há de perceber isso. Édipo é aquele rapaz que, sem o saber, casa-se com a própria mãe, Jocasta. Tem com ela 2 filhas e 2 filhos. E esse ato de incesto provoca um desconforto, porque os deuses não suportam que os humanos quebrem o tabu, ou seja, pratiquem o incesto. Uma mãe deitar-se com o próprio filho e ter com ele outros filhos. Embora não o soubessem, mas havia uma certa desconfiança. E por força desse incesto, Édipo, que era o rei de Tebas, percebe que o seu reino está sendo devastado por todos os males possíveis, inclusive porque novas crianças não nasciam. Havia uma rejeição da própria vida. A peste estava no ar, as vidas eram dizimadas. Então, Édipo, em sendo rei, ele toma uma providência, ele chama os sacerdotes para que eles façam as suas preces, seus sacrifícios, de modo que aplaquem a ira dos deuses e Tebas volte a ser um planeta, ou um espaço, um reino de felicidade e de saúde.
mas isso não acontece. Então ele chama o próprio cunhado, Creonte, que na verdade é seu tio, o irmão de Jocasta, e faz com que Creonte faça aquilo que todo grego normalmente, quando sofria uma tormenta, precisava, enfim, exercitar. Era ir à cidade de Delfos, ao templo do deus Apolo, e lá perguntar ao Deus o que estava acontecendo e qual era a saída. Aquele mesmo templo que nós tínhamos a sentença Gnot Salton, conhece a ti mesmo, aquela notabilizada por Sócrates. Então, se eu não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso consultar o deus Apolo com a sua clareza e ter a resposta do mundo do Olimpo. Às vezes as pessoas faziam isso, longas viagens, para obter essa resposta. Então, ali acontecia. Creonte foi a Delfos. Enquanto isso, o próprio Édipo chama o principal adivinho, ou na expressão espírita, o principal médio do reino, Tiresias. Era preciso que Tiresias, ele que tinha a sensibilidade de captar a voz dos deuses, de entender os mistérios, dissesse, enfim, o que ou quem era responsável por aqueles males. Qual era a pessoa que tinha apodrecido em si, tinha provocado o apodrecimento do reino. E Tiresias, percebendo que estava diante da própria figura, ou seja, era Édipo, o incestuoso que estava provocando a ira dos deuses, ele, por algumas indiretas, começa a dizer majestade e vai dando aquelas dicas para que ele perceba que ele é a fonte e o foco do problema. Mas aí vem exatamente a figura da resistência. Édipo parece que não entende, até que em determinado momento ele provoca Tiresias e diz, enfim, quem é esta figura? E Tiresias diz com todas as palavras, é você, majestade. Você é a causa dos males que assolam este reino. E essa informação é tão abaladora, tão perturbadora, que Édipo resolve praticamente querer matar ou perseguir o próprio Tiresias, o homo santo. Assim acontece com todos nós. Quem foi que falou aquela verdade que me perturbou? Então a pessoa toma uma ojeriza, uma rejeição àquele indivíduo que foi o arauto daquilo que já sabíamos, mas sempre negávamos. Porque numa linguagem junguiana, esses elementos que têm a ver com a dificuldade de aceitação já estão no nosso mundo interior. A dimensão interior de cada um. Estão na nossa sombra, como lembra Carl Gustav Jung. Mas são informações tão perturbadoras que nós preferimos mantê-las no porão por muito tempo. Isso acontece nos processos de psicoterapia. Quantas pessoas desconfortáveis num determinado sofrimento começam uma terapia e à medida que o terapeuta vai avançando e que a terapia começa a indicar o grande problema ou os principais problemas que a própria pessoa provoca em si mesma, o indivíduo tende a abandonar o tratamento. Porque dali vai surgir uma informação que ele provavelmente pode rejeitar, pode negar, pode, enfim, se atormentar. Assim aconteceu com Édipo Rei. E aí vem exatamente a dificuldade da resignação. Ele, por ser um nobre, por ser um rei, ele não podia aceitar a resignação, porque nas sociedades clássicas, resignação era uma qualidade negativa das pessoas desqualificadas, das pessoas perdidas, das pessoas que não tinham coragem. Quando o Espírito Lázaro vai dizer o seguinte, para ter resignação, a resignação é uma virtude ativa. A aceitação do coração exige extrema vontade da parte do indivíduo. Você tem que duelar consigo mesmo. Daí porque poucas pessoas são resignadas. E às vezes nós confundimos, achamos que a pessoa resignada, ela é um zero à esquerda. A pessoa, você tem sangue de barata, você está diante dessa situação e não toma uma atitude mais positiva, quando na verdade a resignação implica uma maturidade da alma para, enfim, se permitir ao sofrimento. Porque, via de regra, a própria sociedade, diante do sofrimento, ela tenta alongar a prática que já acontece no mundo somático, no mundo físico, que seja a anestesia.
Via de regra, hoje o que acontece? Quando estamos com uma pequena dor de cabeça, vamos procurar uma drágia, qualquer medicamento que imediatamente nos alivie daquela dor. Mas quantas vezes a nossa dor de cabeça é provocada pela aproximação da entidade inferior, de um espírito inimigo, que começa a lançar jatos de fluidos sobre nós e ali vai saturando, né, o nosso campo perispirítico e aquilo vai, enfim, migrando para o campo físico. Ou nós tivemos uma contrariedade, gerou um desequilíbrio emocional e esse desequilíbrio está manifesto ali numa dor de cabeça. Então a gente já vai para a analgesia, procurar um analgésico. Da mesma forma com a alma. Algumas pessoas começam a sofrer e, não suportando isso, elas vão exatamente em busca do universo dos alívios. Aí temos as diversas drogas à disposição da sociedade. Então nós vamos encontrar também a resistência até mesmo na história sagrada. Quando José foi surpreendido com a informação de que Maria, sua noiva, estava grávida, isso é algo perturbador, porque em hipótese nenhuma uma mulher, na expressão bíblica, poderia conhecer um homem antes dos laços nupciais. Absolutamente. E se José não a conhecia, Maria estava grávida de quem? Então a explicação extrapolava a lógica de um judeu comum, que era o caso de José. Daí porque a gente vai perceber que o mundo espiritual, percebendo a necessidade de que aquela história tinha que ter um prosseguimento, faz com que José tenha sonhos, e nos sonhos ele seja advertido, ou seja, algum espírito, pela via mediúnica, teve que esclarecer a José a razão daquela gravidez de Maria de forma diferente. E isso provocou uma baixa da sua resistência. Aliás, essa é uma vantagem da doutrina espírita. E normalmente os amigos espirituais fazem isso conosco. Eles tendem a explicar aquilo que parece para nós absurdo. E uma coisa absurda que escapa à lógica, nós não temos sequer a obediência da razão. O consentimento da razão, que é a obediência, muito menos a obediência do coração, que é a resignação. Nós encontramos no Brasil episódios interessantes que se manifestam até hoje na dinâmica das reuniões mediúnicas. Muitos espíritos, e nos informa Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muitos espíritos poderosos na Europa, sobretudo no campo clerical, envolvidos com a Santa Inquisição, foram convidados para reencarnarem na África, no Congo e em outras localidades ali, sabendo que viriam ao Brasil como escravos, na condição de negros. E esses espíritos, por força da imensa culpa, eles aceitaram essa possibilidade, essa prova. Mas o que acontece? Alguns, na condição de escravos, sofreram muitos suplícios, todas as humilhações possíveis e impossíveis, e se iluminaram, superaram aquele passado negro, no sentido moral da Europa, e hoje são almas luminosas. Quantas vezes acontece na reunião mediúnica a gente encontrar que a alma mais luminosa é um preto velho ou uma preta velha? E é muito comum. Mas também vamos encontrar na quimbanda, na magia negra praticada pelo Brasil afora, via de regra, muitos negros ainda rebeldes, ainda violentos, ainda em verdadeiros quilombos, ali, lembrando práticas da senzala, extremamente revoltados contra os seus ex-proprietários, digamos assim. Quem leu a obra Nos Domínios da Mediunidade, lá tem um exemplo claro de um velho fazendeiro, né, totalmente atormentado, escravocrata. Em nosso lar também nós temos uma senhora escravocrata, né, que dizendo que tinha pago umas missas e que não entendia por que estava sofrendo tanto, né, e porque os negros a molestavam tanto lá no mundo espiritual, né. Ali André Luiz foi muito delicado, porque não mostrou a extensão da ficha daquela senhora de engenho, mas sabe Deus o que ela fez, né, com os negros para sofrer, né, aquele suplício. Então, só para termos uma ideia, então nem todos que reencarnaram nessas posições sociais difíceis ficaram resignados. Alguns
desenvolveram uma imensa revolta e até hoje estão aí operando como grandes obsessores e perturbando a vida dos seus antigos proprietários, digamos assim, que hoje estão reencarnados, alguns. Então, nós vamos perceber que, de fato, a resignação é uma meta que exige muita dedicação da parte de cada um de nós, muita oração, muita leitura normalmente, muita sensibilidade espiritual para poder entender por que sofremos e aceitar esse mesmo sofrimento. Ainda ontem nós conversávamos com uma companheira de uma situação que ela sofreu na sua própria família. Nesse campo, ela nos falou que uma parenta sua, ela tinha um apego muito grande por um determinado filho querido. E esse rapaz, exatamente em plena juventude, sofreu um acidente doméstico e faleceu. Então essa mãe ficou sem chão. Ela tinha outros filhos, mas aquele filho era o filho. Nós espíritas sabemos como essa coisa funciona, né? A gente sabe por que tem esses afetos diferenciados em casa. Não é injustiça, a gente pode até ficar se policiando, mas é o princípio da afinidade, né? A matriz espiritual, as vidas anteriores, são capazes de explicar as afinidades e as rejeições que acontecem na dinâmica da família. E porque nós não temos nem sempre o mesmo amor, o mesmo padrão de facilidade de amar este e aquela filha. Então, esta mãe ficou completamente desolada, cristã que era. A partir de então, ela pranteou, só para termos uma ideia, ela pranteou a morte desse filho um ano inteiro. Ela chorou tanto que passou a ter um problema nas cordas vocais. Ela não aceitava aquela mágoa com Deus. Porque quando seu filho estava mais bonito, mais inteligente, na casa dos 20 anos, assim, um acidente doméstico pequeno tinha levado o filho do seu convívio direto. Ela ficou enlouquecida. Chorou um ano inteiro, exatamente um ano. Mas ela mudou de residência, algumas providências foram tomadas no sentido de aliviar a sua memória. E ela não aceitava, absolutamente. Certa vez, ela mesma sofreu um acidente quando se banhava, e daí teve que procurar o hospital. E então foi diagnosticado um câncer na tireoide, um tumor que foi crescendo. E interessante, quando o médico fez uma avaliação, disse esse tumor, e fez uma anamnese muito bem feita com a sua paciente, disse, esse tumor deve ter em torno de 17 anos, essa dinâmica, todo esse processo. Coincidiu, há 17 anos o filho dela tinha falecido. E ela não tinha suportado aquela dor. Ela trocou aquele luto pelo câncer. Porque nós sabemos, uma perspectiva espírita, o câncer e outras doenças degenerativas, autoimunes, elas estão num estado de predisposição no perispírito. A depender da nossa dinâmica energética, elas aflorarão, elas serão somatizadas ou não. É uma predisposição. Quem leu a obra de Filomeno de Miranda sobre o espírito Argos, ali há de perceber, né, painéis da obsessão, que Argos, na Europa, apunhalou um colega exatamente à altura dos pulmões. Então ele veio por uma questão de culpa, ele veio com as falhas no perispírito à altura dos pulmões. Aquilo que ele lesou no outro, ele terminou internalizando em si mesmo. Mas ele veio com a predisposição de uma dificuldade nos pulmões. Aquilo poderia se desenvolver ou não. Por rebeldia, a gente vai perceber a importância da resignação aí. Por rebeldia, Argos começa a revoltar-se, a falar mal da vida, a rejeitar tudo que possa levar ao seu crescimento, e não deu outra coisa. Como ele viveu na primeira metade do século XX, ele foi acometido pelo bacilo de Koch, a tuberculose, que ali nos anos 50, anos 60, era algo mais difícil o controle do que hoje. Então, esse mesmo Argos, por força da revolta que ele tinha consigo,
e do orgulho, ele terminou provocando o afloramento daquela predisposição como tuberculose. Ele foi submetido, e o livro descreve isso muito bem, ele foi submetido a um processo de transfusão de prana. O mundo espiritual faz isso. E isso enlouquece os médicos, porque é algo que foge à lógica. Um paciente que aparentemente caminha para o óbito, salva-se. E outro que estava tão bem, desencarna. Porque aquele, no caso de Argos, quando o tisiologista avaliou a situação que ele chegou no hospital, ali com hemoptises, né, vomitando sangue, aquela dificuldade toda, ele disse, esse aqui, coitado, só uma questão de horas, coloque ele na enfermaria que daqui a pouco eu passo para assinar o atestado de óbito, não tem a menor chance. E aí ele ficou deitado lá, alguns cuidados foram tomados. No entanto, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda vai nos informar que no decorrer daquele momento, naquele íntere, os espíritos fizeram uma cirurgia espiritual em Argos. Um médium encarnado passou a fazer doação de fluido vital e injetou, digamos assim, uma transfusão de fluido vital. Então ele recebeu uma carga nova de vitalidade. E quando o médico veio para assinar o atestado de óbito, ele estava muito bem obrigado, digamos assim, ao quadro que ele tinha chegado. E depois da cirurgia física, caminhou para a melhora. Esta figura está reencarnada, mora em Salvador, e tivemos conhecimento de umas pessoas que convivem com ela, e elas nos disseram, sabe, Argos está com problema de novo, porque ele, depois desse grande sofrimento, ele aderiu à esposa muito sensível, tornou-se espírita, levava-o à casa espírita, ele se tornou espírita, assumiu pequenas tarefas, aquela coisa toda, mas depois de um certo momento ele achou aquilo muito fastidioso, ele achou aquilo muito chato, digamos assim. O espiritismo era muito devagar para ele. E o que é que ele fez? A esposa continuou participando, mas disse, eu vou me dar o direito de me afastar dessas instituições, eu vou ficar em casa, porque essa história de religião me parece uma coisa assim, um tanto monótona. E Argos relaxou com as disciplinas e relaxou com os compromissos espirituais. E esses nossos colegas disseram, ele anda com problemas de novo. É exatamente o quadro do rebelde. Por isso a resignação é uma meta para quem deseja avançar espiritualmente. Nós encontraremos muitos casos, a começar com o nosso próprio, cada um vai encontrar o seu espaço, onde é que nós somos mais resistentes, onde é que nós temos mais dificuldade de aceitar a lógica da vida. Por excelência, nós temos a figura da depressão. Qual é a lógica do depressivo, via de regra? Com raras exceções. Joana de Ângeles vai nos informar, através de Valdo Pereira Franco, que a depressão ela tem uma matriz moral. Ou seja, o depressivo, via de regra, é o indivíduo que deve à lei, é o indivíduo que normalmente ele tem um crime oculto, um crime não justiçado de outras existências. Então ele se sente culpado e deseja, no fundo, no mecanismo de culpa, de se punir. Deseja se punir. Deseja se negar à felicidade. Ele diz para si mesmo, eu não sou feliz, eu não sou digno de felicidade, eu não mereço ser feliz, eu não mereço a abundância da vida. Então ele vai murchando, aceitando aquele basicão, digamos assim. E associado a isso, o depressivo ele tem uma outra característica, via de regra, ele é um rebelde. Na medida que a vida passa a funcionar de forma diferente do seu controle. A vida se torna frustrante, porque ele gostaria que as coisas se dessem de um modo, e a vida mais forte apresenta uma dinâmica completamente diferente. Então, isso é um processo inconsciente. Todos nós, de um modo geral, temos pequenas depressões, e a gente tem essa facilidade de perceber a relação entre depressão e rebeldia. Então, no fundo, o depressivo vai dizer, a vida não está funcionando como eu quero, portanto, eu me recuso a aceitar as ordens da vida. Ou a vida funciona como eu quero, ou eu me recuso a ser pleno como ela deseja. E a pessoa começa a perder energia, porque começa a brigar com a vida. Ela não é amigo ou amigo da vida. A
A rebeldia tem essa característica. O oposto é exatamente a resignação. A resignação, nós nos esforçamos para alterar mais ou menos o curso das nossas vidas. Mas nós percebemos aqui e acolá que há algo mais forte. Aí temos que aplicar aquela conhecida oração da serenidade. Nós temos, de fato, de procurar as forças espirituais para tentar aceitar aquilo que nós não podemos modificar. Há coisas com as quais nós teremos que conviver hoje, sabendo que a curto ou a médio prazo, elas não serão modificadas, pelo menos como nós imaginávamos. E vamos ter que aceitar isso. Então isso é um desafio para a nossa resignação. Mas o indivíduo que não tem, e o espírito Lázaro faz essa associação, um espírito que não tem humildade, ele tem dificuldade em ser resignado, porque ele vai compensar isso com uma carga de orgulho. Ele quer se impor à vida. E a vida é infinitamente mais complexa e mais poderosa do que ele. Então é preciso, efetivamente, fazer as pazes com a vida. Deixar de duelar com a vida. Essa é a grande arte dos resignados. Eles são indivíduos que têm um bom senso e começam a perceber que não vale a pena investir, gastar sua energia contra isso ou contra aquilo. E começam a aproveitar o vento, digamos assim, da vida. Eles são econômicos nas suas energias. Enquanto que o rebelde, ele dispara para todos os lados, é um franco atirador. E por isso, sobra pouca energia, porque ele está... aquela energia proativa, construtiva, que ele podia estar canalizando para o seu crescimento, ele a utiliza para investir contra as forças existenciais. E aí os conflitos se fazem mais intensos. Então, valeria a pena todos nós revisitarmos essa excelente página do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, intitulada Obediência e Resignação, e perceber de fato que o espírito Lázaro é um sábio ao colocar que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Via de regra, o coração é teimoso, o coração é resistente, ainda mais do que a razão. É muito mais fácil nós aceitarmos algo pela lógica do que aceitarmos por uma expressão de sentimento. Aquilo que nós achamos que não é certo ou errado pela lógica do sentimento segundo Jung, isso leva um certo tempo, né? Às vezes a pessoa cria aquela dificuldade. Daí porque Jung vai colocar com toda clareza que os pacientes cujo tipo psicológico dominante era o sentimento, eles eram mais trabalhosos, mais difíceis do que aqueles pacientes que tinham como tipo psicológico dominante o pensamento. É infinitamente mais fácil compreendermos uma equação do que aceitarmos, por exemplo, uma perda afetiva ou qualquer outra coisa, uma frustração existencial. A vida dá provas disso. Portanto, valeria a pena voltarmos a essa página e melhor compreender o pensamento de Lázaro. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.